Olá, pessoal! Hoje estou de volta aqui para explicar mais um dia de atividades no nosso plano de estudos. Então, eu estou com ele aberto aqui e vou até o dia 6/4, que é segunda-feira e é hoje, certo? Então, hoje nós temos uma proposta de uma única matéria, que é matemática. Hoje nós vamos então estudar matemática. E a primeira parte pede para vocês o seguinte: sobre as sequências numéricas do sistema de numeração decimal, responda a atividade lápis na mão, as questões 1, 2, 3, 4 e 5, das páginas 19 a 21 da apostila em matemática. Então, eu vou lá na apostila de vocês, em matemática, e vou abrir na página 19, a seção de atividades lápis na mão. Vocês lembram que nós conversamos antes de nós entrarmos em quarentena, né? Sobre o cartão postal, o gênero cartão postal. Então, o livro ele vai discutir essa atividade de hoje a partir desse gênero. Aqui nós temos exemplos de cartões postais, assim como também em sala nós tivemos. Lembram que os amigos trouxeram, que nós discutimos? E aqui no livro pede então: você sabe o que é um cartão postal? Então, sobre isso nós já conversamos, lembram? Cartão postal é um gênero textual que ele é utilizado para mandar mensagens de forma semelhante a uma carta, certo? Mas com mensagens curtas que acompanham a imagem, uma fotografia de algum lugar, geralmente onde aquela pessoa está. Nós vimos vários exemplos legais que os amigos trouxeram e aqui também nós temos exemplos. E sobre eles temos a próxima pergunta: quantos postais há em cada página desse catálogo? Então, o catálogo que está sendo falado aqui é o do exemplo, este catálogo. Então, quantos há em cada uma dessas páginas? Note que aqui nós temos uma página, aqui é o meio, né, do catálogo, e aqui nós temos outra página. Quantos postais há em cada uma delas, na página 1 e na página 2? Feito isso, você vem aqui para as atividades da página 19. Lápis da mão, que é a tarefa, atividade que vocês têm para hoje. Vocês vão então observar os números dos postais das páginas 70 e 71, que são esses aqui, ó, 70, 71 aqui do outro lado. E vocês vão responder então o que se pede. A sequência formada pelos números dos postais da primeira fileira dessas páginas, então da página 70 e da página 71, é formada por quais números? Então, vocês vão olhar a primeira fileira das duas páginas. Lembrando que fileira ou coluna e linha. A linha é na horizontal, a coluna, fileira na vertical, certo? Esses números aqui, então, eles estão organizados de 2 em 2, de 5 em 5 ou de 10 em 10. Vocês vão olhar, ó, 691, 693, 695, 697, 699. Olhem para o final do número dessa centena aqui. Então, por exemplo, 691 e 693. Eu vou pegar aqui o 91 e o 93 dessa centena. Qual é a diferença de um para o outro? Eu estou somando 2 em cada postal de um para o outro? Eu estou somando 5 ou eu estou somando 10? Então, do 91 para o 93 ou do 1 para o 3,
qual é a diferença? Esses números estão organizados como? Então, eu vou olhar e vou tentar descobrir, vou perceber qual é essa diferença, ok? Na questão B, vocês vão completar a sequência formada pelos números dos postais da segunda fileira das duas páginas. Então, agora vocês vão olhar para essa segunda fileira aqui, certo? Vou tentar abrir com vocês lá, se o livro me permitir. Vocês vão olhar para a segunda fileira e vão completar. Das duas páginas desse catálogo, vocês vão olhar para as duas fileiras, ok? Vão completar essa sequência aqui. E depois, de novo, vocês vão dizer se os números estão organizados de 2 em 2, de 5 em 5 ou de 10 em 10. Como que é essa diferença? Na questão C, vocês vão continuar a sequência numérica escrevendo o número dos postais das próximas duas páginas do catálogo. Então, lembram que aqui em cima tínhamos a página 70 e a 71 do catálogo? Agora, vocês vão continuar a sequência numérica que tem lá. Na página 72 e na 73, os cartões postais estão em branco desse catálogo e vocês vão completar. Lembra que vocês falaram se os números aqui estão organizados de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10? Então, agora isso vai ser importante saber, porque vocês vão continuar a partir dessa fileira aqui. Então, vocês vão olhar na página 71 do catálogo. Como que terminou a sequência? Com 710. Então, aqui, vocês vão continuar a partir do 710, usando aquela diferença lá. Então, por exemplo, a diferença é de 2 em 2. Então, se aqui é 710, quem vem depois do 710 com uma diferença de 2? O 712. Então, o primeiro número aqui da minha página de catálogo, do catálogo, será o 712. E assim por diante, eu vou continuando, certo? Então, eu tenho que olhar o último número do último postal da página 71 para continuar aqui na página 72, usando a diferença que eu escrevi aqui. Se é de 2 em 2, eu vou contar dos 710 mais 2, ok? A questão C. Agora, na questão D, vocês vão observar as páginas de 70 a 73. Então, vocês vão olhar desde essa página aqui, que é a do catálogo que já está pronto, até aquela que vocês fizeram, certo? Que é a 73. Vocês vão observar e escrever os números do último postal de cada página. Então, o número do último postal dessa página aqui, qual é? O 700. O número do postal dessa página aqui, o 710. O último postal dessa página aqui, qual é? E dessa página aqui. Vocês vão escrever aqui na questão D, neste quadrado. E esses números, eles estão organizados como? Vai ser a mesma organização de antes, porque a gente está continuando essa sequência. A próxima pergunta: quais são os números do último postal de cada uma das páginas de 74 a 80? Então, para quem não conseguir pensar assim, pode fazer o desenho. Pode fazer aqui do lado, nesse espaço, ou fazer em outro caderno, no rascunho. Quem não consegue imaginar assim, né? Pode utilizar um lugar para desenhar. A questão 2. Descubra o segredo e complete a sequência com os números que faltam. Então, vocês vão olhar como que essa sequência de números está organizada. Nós temos o 100, 200. Quem vem depois do 200? Na centena, o 400. Quem vem depois do 400? Mais uma, 700. Quem vem depois do 700? Espaço, 900. Então, nós temos números da centena aqui.
E como esses números da centena estão organizados? De 10 em 10, de 50 em 50, de 100 em 100. Lembra que são centenas que nós estamos falando. Ok? Então, eles vão estar organizados como se eles são centenas? Agora, explicando a questão 3. Complete a sequência abaixo com os números que estão faltando nas linhas e nas colunas. Vejam bem, aqui nós temos linha e coluna. Vocês vão olhar 901, 902, 903. Você vai completar aqui 904, 905 e assim por diante. Agora, essa segunda linha está completa, não precisa, né? A terceira linha também está completa. A quarta linha, 931, 932. Quem vem aqui? 934, 935, 936 e assim por diante. Ou você pode também olhar para a coluna deste lado aqui. 910, 920, 930, 900 e... Lembra aquele exemplo de exercício que a gente fez no livro de atividades, que a gente também completou um quadro parecido com esse? Lembram? Os números na linha, eles não se organizam, a diferença deles não é igual na coluna. Então, olha só, aqui a nossa diferença é de 1 em 1, ó. 901, 902, 903, 904. Na coluna, não é de 1 em 1. 910, se fosse de 1 em 1, seria 911, mas não é. Então, ó, 910, 920. Aqui a nossa organização é de 10 em 10, são dezenas. Ó, porque aqui 909, 910, 919, 920, eu tô fechando a dezena. Então, sempre de um elemento da coluna para o outro, nesse caso do exemplo, nós temos dezenas, 910, 920. Certo? Vocês vão completar essa sequência aqui. Podem olhar para a coluna e podem olhar para a linha para completar a tabela, o quadro. A questão 4 pede para você conversar com os colegas e o professor sobre os números do quadro de cima e responder as questões. Então, a professora já explicou um pouco sobre a organização desse quadro. E você vai conversar, se você puder, com quem está com você e responder. Como estão organizados os números em cada linha deste quadro aqui? A gente já falou. Qual é a diferença do 901 para o 902, para o 903, para o 904? Está organizado de 1 em 1, de 2 em 2? E os números de cada coluna, como que eles estão organizados? Também a professora já conversou com vocês. Na questão 3, pede para vocês escreverem no quadro de ordens os números 901, 911, 921 e 931, da primeira coluna do quadro. Então, aqui no quadro, na primeira coluna, nós temos esses números que foram escritos aqui no exercício C. E vocês vão escrever eles no quadro de ordens, esse quadro aqui que vocês já conhecem. Então, vocês vão escrever 901, 911, 921 e 931. Depois, vocês vão responder em qual ordem todos esses números têm o algarismo 1. Então, na ordem das unidades, na ordem das dezenas, na ordem das centenas. Em qual dessas ordens todos esses números têm o algarismo 1? Quando vocês escreverem no quadro, vai ser bem fácil de perceber. Qual é o algarismo das unidades nos números da segunda coluna do quadro? Então, vocês vão olhar qual é o algarismo das unidades dos números da segunda coluna do quadro. Então, procura a segunda coluna do quadro
que é essa aqui, e você vai olhar na ordem das unidades, unidade, dezena, centena. Na ordem das unidades, qual é o algarismo que aparece? Também é fácil de responder. Em todos os números do quadro, qual é o algarismo das centenas? Então, nesse quadro aqui, qual que é a centena que aparece aqui? É a centena do 7? É o 700 que aparece? É o 800? É o 900? Qual é a centena que está aparecendo nesse quadro aqui? Que números estão entre 961 e 969? Olha de novo lá para o quadro, 961 e 969. Localiza onde está o 961. 961 e 969. Quais números estão nessa sequência aqui? Você vai escrever lá na questão. Questão 5. Amanda pegou uma régua e desenhou mais uma linha no quadro. Complete a sequência com os números que faltam. Então, lembra? Aqui no quadro de cima, os números iam até 989 e 990. A Amanda fez mais uma linha nesse quadro, ó, linha de baixo. Como que vai continuar a sequência? 990, 990 e quanto que vem aqui? E aqui, e aqui. Você vai continuar essa sequência. Você sabe como se lê o último número desse quadro? O último número do quadro é esse aqui, vocês já sabem como se lê ele. A questão 6, a professora não tinha pedido para fazer lá no plano de estudos, mas eu vou estar explicando aqui e vocês podem estar fazendo sim. Então, vejam só. Na questão A está pedindo o seguinte: o número que vem logo antes de 999 é o número... Então, vocês vão olhar aqui nessa sequência. Quem vem antes do 999? Quem é o antecessor do 999? É o 998 ou é o 1000? Quem vem antes? O número que vem logo depois do 990 é o número 989 ou 991? O sucessor, aquele que vem depois do 990. Quem é? Vocês vão olhar aqui nessa sequência. Agora a questão C. O número 981 vem logo antes do número 980 ou 982? O número 981, ele vem antes de qual dos dois aqui? Vocês vão responder. Legal, galera? Agora, vocês finalizaram a primeira parte do estudo, que é até a questão 5, escrita lá no plano de estudos, mas que a professora fez com vocês agora até a questão 6, certo? Da página 21. Depois disso, vocês vão voltar para o plano de estudos e vão acompanhar a explicação e a leitura que tem aqui. Segunda parte. Na página 22, você encontrará atividades de sequências numéricas que falam sobre a ordem crescente e a decrescente, em números pares e ímpares. Antes de realizá-las, leia as explicações a seguir. Então, lá na página 22, que é a próxima, né, que vai aparecer aqui, ó, vou mostrar para vocês, para que seja mais fácil de entender. Nessa página aqui, as questões 7 e 8, elas vão falar sobre números pares e ímpares e ordem crescente e decrescente. E para responder elas, então, a professora fez uma explicação. Vocês já viram sobre isso no segundo ano,
creio que todos viram, mas para a gente relembrar e conversar, a professora vai fazer uma explicação aqui no plano de estudos. Então, sempre quando eu tenho uma sequência de números ou uma sequência numérica, como por exemplo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a organização desses números, dessa sequência, elas podem ser do menor para o maior ou ao contrário, do maior para o menor, certo? Então, eu posso ter de 1 a 7 ou de 7 a 1. E é isso que é a ordem crescente e decrescente. Então, vamos lá. Na ordem crescente, a organização dos números é do menor para o maior, como nas fases de crescimento do girassol que a gente tem aqui. Então, olha só, aqui no 1, nós temos o broto. No 2, nós temos um girassol que já está crescendo. No 3 também. No 4 já aparecem folhas. No 5 a planta já está maior. No 6 nós já temos inclusive a flor fechada. E no 7 nós temos o girassol aberto. Então, olha só, o girassol ele cresceu nesse processo dos números. Então, conforme os números foram aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, do menor 1 para o maior 7, o girassol foi crescendo. Então, essa ordem ela é crescente, como o da flecha aqui. Ela vem do menor para o maior, da semente do broto para o girassol grande, girassol aberto. Então, essa é a ordem crescente de algo que cresce, que vai do pequeno para o grande. E a ordem decrescente, então, é justamente ao contrário. É quando eu pego do maior para o menor. Como quando nós olhamos para as fases de vida do gato. Da velhice, aqui o gato com 8 anos, até o tempo de filhote, o gato pequeno. Então, estão vendo que aqui a flecha ela está descendo do 8 até o 1, eu tenho uma ordem decrescente, porque o número 8 é maior do que o 6, do que o 5, do que o 3, do que o 2, do que o 1. Aqui, então, nós temos uma ordem decrescente, que vai do 8 maior para o 1 menor. Um outro exemplo é se nós imaginamos uma escada com números, né, de números. Subir a escada de números dos degraus 0 ao degrau 9 é a ordem crescente, pois os números estão aumentando. Então, ó, aqui no caso, eles estão aumentando de 1 em 1. O menino, ele tá subindo aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele veio aqui do 0, que é menor, até o 9. Ele tá subindo a escada, né? Então, subir aqui no caso é ordem crescente. Ele está subindo aqui nas alturas dos degraus. Então, ele está na ordem crescente, subindo de 1 em 1. Agora, ao contrário, se eu estivesse descendo uma escada de números do 9 até o 0, eu estaria na ordem decrescente, porque eu estou do maior degrau, que é o 9, descendo até no chão, até no 0, também de 1 em 1. Então, olha só, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A menina, ela tá descendo em ordem decrescente. É como se nós tivéssemos o exemplo da flecha, olha só nos desenhos. Aqui tá subindo a flecha nesse sentido e aqui ela está descendo. Legal, galera? Conseguiram entender isso? Agora nós vamos conversar então sobre números pares e ímpares. Nós já vimos isso, né, em outros anos na escola, mas a gente vai relembrar hoje então. Pense em coisas do seu cotidiano que vêm em pares.
Então, vou dar um tempo para você pensar aí. Pense em coisas que tem no seu dia a dia que vem em par. Vou dar um tempo para você pensar. Fala aí com quem está ao seu lado. Pensou? Mais um tempinho. O que vem em par no seu cotidiano? Então, pode ser um par de meias, sapatos, brincos, luvas, fones de ouvido. Tudo isso vem em par, vem um conjunto de duas coisas. Ou no nosso próprio corpo também, não é mesmo? Os nossos braços, as nossas pernas, os nossos olhos, as orelhas, tudo isso está organizado em pares, não é? Você tem 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, 2 olhos, 2 orelhas. Então, par é aquilo que está em duplas, em dois. Sempre quando eu tenho um par, eu tenho duplas, duas coisas juntas. Então, se par é isso, o que seriam os números ímpares? A gente consegue entender isso melhor olhando para exemplos. Então, vamos lá. O número 8, ele é par, pois é possível fazer 4 duplas de balões com ele sem sobrar nenhum. Então, olha só aqui no exemplo. Lembra que par é quando eu tenho duas coisas juntas, né? Um conjunto de duas coisas. Então, aqui eu tenho um conjunto de 2 balões, mais um conjunto de 2 balões, mais um conjunto de 2 balões, mais um conjunto de 2 balões. E nenhum ficou sobrando, ó. Eu tenho 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 balões aqui. E eu tenho pares desses 8 balões. Eu consegui fazer de 2 em 2, ó. E nenhum balão ficou sobrando. Por isso que o número 8 é par. Porque eu consigo fazer conjuntos iguais sem que nenhum sobre, sem nenhum balão sobrar. Agora vamos para outro exemplo, ó. Já o número 5, diferente do 8, ele é ímpar, porque não é possível fazer duplas com ele sem que sobre elementos. Então, olha só, nós temos duas duplas de corações, mas nós temos um sobrando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu consigo fazer uma dupla aqui, ó. Uma dupla de 2, né? Ó, 1, 2, uma dupla. 1, 2, outra dupla. Mas com esse coração aqui não tem mais nenhum, ó. Então, eu não consigo fazer dupla com todos os elementos do número 5. Por isso que ele é ímpar. Da mesma forma, com 7, sobrariam corações. Agora, se fossem 4, né? Se eu esquecesse esse coração aqui, o número 4, ele seria par, ó. Porque eu conseguiria fazer duas duplas com ele, ó. Como tem aqui dentro do roxo e dentro do azul, ó. Tem uma dupla aqui e outra dupla aqui. Se eu tivesse 4 balões somente dentro desse grupo aqui, eu conseguiria fazer duas duplas, mas com 5 eu não consigo. Então, olha só o que está escrito aqui. Os números ímpares, portanto, são aqueles que não conseguem formar duplas. Não podem ser divididos em partes iguais sem que sobre elementos. Então, eu não consegui dividir esse conjunto aqui de forma igual, né? Ficou um sobrando. Por isso que é ímpar. Eu não consigo fazer um par, então é ímpar, ímpar. É porque eu não consigo fazer um par. Então, você pode perguntar, professora, mas e quando eu tiver um número lá da ordem das centenas ou das unidades de milhar, por exemplo? Como é que eu vou saber se esse número é ímpar ou par? Porque olha só, aqui eu consigo fazer desenho, né? É bem fácil fazer desenho com 8 balões ou com 5 corações.
Mas se eu tivesse, por exemplo, lá 100 abacaxis para desenhar, já seria mais difícil saber se é ímpar ou par, porque não consigo ficar fazendo grupos, né, com números grandes assim, ou 689. Como é que eu vou fazer grupos assim? É muito difícil, né? Não é algo prático, não é algo lógico para a gente fazer cálculo. Então, tem um jeito da gente saber se o número é ímpar ou par. E aqui diz o seguinte: como você vai ler no livro, os números que tem 0, 2, 4, 6 ou 8 na unidade, na ordem das unidades, eles são pares. Então, 0, 2, 4, 6 ou 8. E são os números pares, né? E quando na ordem das unidades um número grande tem um desses algarismos, ele é par. Agora, os números que terminam com os algarismos 1, 3, 5, 7 ou 9, na ordem das unidades, eles são ímpares. Eles são impares, né? Ímpares. Então, prof, como assim? Dá um exemplo para a gente entender. Então, vamos olhar para o número 330. Como é que eu consigo saber se ele é par ou ele é ímpar? Eu vou ficar desenhando 330 corações ou 330 riscos para eu conseguir fazer grupos? Claro que não, né? Isso é algo que não é prático, que não funciona para a gente fazer cálculo. Então, como que eu vou saber? Eu vou olhar para a ordem das unidades desse número, para saber como ele termina, para dizer então se ele é par ou ímpar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o quadro de ordens, ó. Terceira, segunda, primeira ordem, unidade, dezena, centena. Então, eu vou escrever ele aqui, ó, 330. Qual é a ordem das unidades mesmo? É aqui o final do número. Então, eu tenho 0 na ordem das unidades, no 330. Então, eu sei que ele é par, porque os números 0, 2, 4, 6 ou 8, na ordem das unidades, me diz que o número é par, que se eu for dividir ele, né, em outras partes, em partes menores, eu consigo dividir igual. Vocês ainda não estudaram a divisão, mas depois quando a gente for começar a fazer cálculos de divisão, né, depois não, né, mais pra frente nos estudos de vocês. Mas quando a gente for fazer divisão com o número, vocês vão ver que o número ele é par, porque ele pode ser dividido igual, sem que sobre, como no exemplo de cima. Então, aqui o número 330 é par, porque na ordem das unidades, na primeira ordem, nós temos o 0, 330. Agora, vamos para um outro exemplo de ímpar. Como que eu sei que o número 5.677 é ímpar? Eu não vou desenhar 5.677 corações. Não, eu vou olhar lá para a ordem das unidades. Qual é a ordem das unidades desse número? É o final do número, aqui no final, né? Eu vou escrever 5.677. Eu vou olhar para o último algarismo, que é a ordem das unidades, e nós temos o 7. Portanto, esse número ele é ímpar, porque o 7 também é um número ímpar. Conseguiu entender o que o professor explicou? Vocês conseguiram entender? Caso não entenderam essa explicação, vocês podem mandar as dúvidas para a professora, que eu estou pronta para responder vocês, ok? A partir dessa explicação que eu fiz, então, vocês podem responder as questões 7 e 8 da página 22 e ler as informações do quadrinho. Então, vamos lá. A página 22 está aqui. Vocês podem responder a questão 7 e a questão 8, que vai falar sobre esses dois casos, a ordem crescente e decrescente e os números pares e ímpares. Aqui na questão 7, vocês têm de novo uma sequência numérica, uma sequência de números que a Amanda fez. Então, vejam só, vocês vão descobrir o segredo das sequências a seguir e escrever os números que faltam. Então,
620, 625, 630. Qual vem depois? Como que essa sequência está organizada? De 1 em 1, de 2 em 2. Qual é a diferença de um número para o outro? Ele aumenta ou diminui quanto? Então, olha o exemplo que ela dá aqui. Nessa sequência, a partir de 810, aumentamos 10 unidades ao número anterior para descobrir o próximo número. Então, ó, 810, 820, 830. Foi aumentando de 10 em 10. E aqui, foi aumentando ou diminuindo? Né? Você vai escrever qual é o segredo aqui. Como é que você descobriu qual é o número que está aqui e qual é o número que está aqui? Qual é o segredo dessa sequência? Certo? E na próxima também você vai fazer a mesma coisa. Depois aqui no quadrinho, vocês vão ler e vai explicar sobre a ordem crescente e decrescente. Vocês vão observar os números das questões que vocês responderam, conforme o que está escrito aqui. Na questão 8, vocês de novo vão descobrir o segredo em cada sequência e completar com os dois próximos números. Então, vejam só que vocês têm também 330, 325, 320. Aqui nós temos o caso de uma ordem decrescente, que está diminuindo, que é do maior para o menor. Vocês vão dizer quanto que está diminuindo, qual é o segredo que está nessa sequência aqui, em cada uma das três. E agora aqui no pontinho, ó, não pode esquecer de fazer o pontinho. Diz o seguinte: nas sequências apresentadas, pinte somente os números pares. Então, vocês vão olhar para essa sequência aqui e vocês vão pintar os números pares. Lembra como a gente conversou, né? Que os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8 na ordem das unidades. Então, vocês vão olhar, por exemplo, aqui, o 330 que eu dei o exemplo lá no plano de estudos de vocês. Ele é par, porque aqui nas unidades eu tenho 0. Agora, olha, por exemplo, aqui o 839. Ele é ímpar, porque os números que terminam com os algarismos 1, 3, 5, 7 ou 9, eles são os chamados de ímpares. Se eu for dividir eles, eu não consigo fazer isso em partes iguais, ok? Vocês vão ler essas informações aqui, em toda a página. Então, agora que você terminou as atividades lá da página 22 da apostila, você vem para a terceira parte do plano de estudos. Hoje nós temos só a matemática. Eu sei que são bastante informações, bastante atividades, por isso que nós temos só matemática hoje. E para a gente terminar essa sequência de atividades, vocês vão lá para a atividade do apêndice 1, que está aqui no final do PDF. Lembra que a professora explicou para vocês esses dias? Ó, vocês vão fazer essa atividade aqui. De preferência, quem consegue, imprimam a folha, colhem ela no caderno de atividades e respondam as questões, para não precisar copiar, ok? Se não tiver outra forma de você imprimir ou fazer atividade, sem que seja copiando, então você vai copiar. Você vai responder essa atividade lá no seu caderno de atividades, como está escrito aqui, com bastante atenção. Essa atividade, ela fala sobre os números pares e ímpares e a ordem crescente e decrescente. No livro, na apostila de vocês, não vai mais trabalhar esse tema por enquanto. Então, para a gente conseguir lembrar bem o que é, para todo mundo conseguir entender bem o que significa ordem crescente e decrescente e números pares e ímpares, vocês vão responder essas atividades aqui. Elas são baseadas nas atividades que vocês fizeram no livro. Então, a professora não vai explicar questão por questão, porque já são as explicações que eu fiz antes. A única diferença
É aqui na questão 5 que vocês vão observar essa tabela aqui e vocês vão pintar os numerais ímpares de amarelo e os numerais pares de rosa. Lembra que para isso você olha para o numeral que está na ordem, para o número, né, para o algarismo que está na ordem das unidades, ok? Então, essas são as atividades para o nosso dia de hoje. A professora está disponível o tempo todo na parte da tarde para responder as dúvidas que vocês tiverem, ok? Podem me procurar.